E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e nós já vamos começar o vídeo de hoje, que tá aqui dividido em 4 temas, falando sobre a cereja em cima do bolo. O que seria isso? Bom, comentamos muitas coisas ao longo do vídeo de ontem, falamos sobre o Twitter e vamos falar rapidinho no primeiro tema, rapidinho mesmo hoje. Só que tinha um tema que estava relacionado à Amazônia, soberania nacional, que teve uma coisa que eu passei batido. Eu tava nas redes, vi um comentário que eu acho que é mais do que interessante, envolve até nióbio. Depois, vamos falar de Jair, vamos falar do PL, vamos falar sobre a disputa pela presidência do Senado, Rogério Marinho. Vamos também falar sobre o senhor Paulo Guedes, que ontem soltou uma nota, vale a pena a gente dar uma olhada nas coisinhas, que tem tudo a ver com o que os picanheiros estão tentando fazer, né? A turminha da carreta furacão. Tem um vídeo do William Vac que até me surpreendeu positivamente. E também quero falar rapidamente sobre educação, falar sobre o MEC e o MEC no governo Bolsonaro. Depois a gente fala da carreta furacão, aí tem muita coisa pra gente comentar também. A turma parece que tá com muito rancor no coração. Eu digo isso por algumas entrevistas que estão aparecendo aí, né? Alguns relatos, algumas propostas que estão sendo colocadas na mesa. Vamos falar sobre as Forças Armadas como um todo, falar sobre o General Santos Cruz, que apareceu aí dando entrevista, dar uma olhada, inclusive, o que o possível ministro da Justiça está falando, o Santos Cruz, e a leitora da Folha de São Paulo. Também quero falar sobre os movimentos sociais da esquerda e mais algumas coisinhas, e se der tempo, lá no fim do vídeo, umas notícias internacionais. Mas vamos começar aqui. No vídeo de ontem, trouxe 2 recortes para vocês, de que eu falava, né, pessoas aí ligadas à esquerda, onde eles pontuavam sobre o discurso do Dilma na COP, também falavam sobre a equipe de transição. O Elias Jabbour falava que tinha basicamente uma pessoa ligada à Open Society em cada grupo da transição, ou seja, né, essa esquerda internacional, progressista, globalista, tá em todas. E aí comentamos sobre isso. Mostrei um vídeo onde o Elias também deixava assim, pô, não gostei muito do discurso do Dilma na COP, porque parece que não defendeu, né, a soberania da Amazônia, nossa soberania sobre o tema. E aí, entre um vídeo e outro, mostrei ontem a entrevista, só uma única pergunta da entrevista que o João Moreira Salles concedeu para a Folha de São Paulo. E aí comentei, porque isso envolvia a soberania nacional, ele falava um pouco sobre isso, que se Bolsonaro fosse reeleito, quem sabe aí teria que acionar Estados Unidos, a Europa, para punir o Brasil, porque alguma coisa tinha que ser feita para salvar o planeta. Aí veja só que interessante. Estou eu passando no Twitter, e aí vi lá o Amazônia Azul, é um perfil que foca muito nessas questões de meio ambiente, mas mais do que isso, principalmente ele fala muito de logística e transporte. E aí ele trouxe as informações que eu fiquei bastante surpreso. Primeiro é o seguinte: o João Moreira parece que ele está muito preocupado com o meio ambiente. O que fazer com o meio ambiente, como proteger o meio ambiente. E a Amazônia Azul fala o seguinte: senhor João Moreira Salles, na sua entrevista na Folha de São Paulo, você sugere a possibilidade da Europa e americanos punirem o Brasil por danos ambientais na Amazônia. E aí o Amazônia Azul pergunta o seguinte, uma dúvida: a punição ficaria meio que restrita à Amazônia ou em Minas Gerais? Também estaria valendo. E aí ele coloca aqui essas 2 notícias. Um é o Diário de Araxá, falando o seguinte: Ministério Público firma acordo com a CBMM para reparação de danos ao meio ambiente. Parece que a CBMM fez alguma coisa aí que teve que fazer um pequeno acordo, né? Deve ter, sei lá, cometido um pequeno deslize, um pequeno erro. CBMM apresenta defesa à ação movida pelos moradores do Barreiro. Por que isso aqui é interessante? Porque isso tem a ver com o João Moreira Salles, a entrevista, né? Isso aqui está acontecendo no estado de Minas Gerais. A CBMM fez alguma coisa errada. Olha que interessante. Na própria entrevista da Folha de São Paulo, pergunto para o Moreira Salles o seguinte: a decisão de deixar o quadro de acionistas do Itaú tem relação com esses projetos na Amazônia? E o que diz sobre a fixação de Bolsonaro pelo nióbio na Amazônia, explorado pela CBMM da família Moreira Salles? Essa empresa que teve que fazer, né? A empresa que fez um acordo de reparação de danos ao meio ambiente é da família Moreira Salles. Mas não foi na Amazônia, foi em Minas Gerais.
Aí fala o seguinte, sobre nióbio, é mais uma obsessão do pensamento mágico de Bolsonaro. Fala que é remédio polêmico, nióbio, grafeno, tudo é muito superficial, atravessado por ideias mágicas. Hoje o mundo vive uma tensão absurda entre os países aqui na Ásia, né? Um país que é uma ilha bem pequenininha, começa com T, termina com One, e o outro, aquele grandão, todo mundo sabe qual é, né? João Dória adora aquele país. Existe um grande conflito, né? Uma tensão entre os países por causa de uma disputa de semicondutores. Semicondutores envolve mais silício. O grafeno é um material que eles estão tentando trabalhar, porque caso você realmente consiga aplicar em larga escala, realmente em escala industrial, você pode criar semicondutores em um patamar, fazer a comparação, por exemplo, da velocidade de andar a pé e andar de Ferrari. Seria os processadores atuais e os processadores à base de grafeno. Mas segundo Moreira Salles, ideias mágicas. Ideias mágicas, né? O mundo discute semicondutores, ideias mágicas. Aí beleza. Como se um único metal pudesse solucionar os problemas de um país, eu não levaria muito a sério. É mais um sintoma da pobreza intelectual desse sujeito. Beleza. Aí o Amazônia Azul, ele não só colocou 2 notícias. E por isso que chamou minha atenção. Essa notícia aqui que você pode ver, pelo esse formato aqui, parece dar exame. Eu não fui checar a manchete. Tem uma manchete muito similar do Valor do Grupo Globo. Mas é o seguinte, ó. Nióbio faz dos Moreira Salles a família mais rica do Brasil. Realmente, o país você não soluciona com um metal, mas uma família dá para garantir que tá tudo de boa. Após adquirir gradualmente a fatia da Molycorp, a família produz hoje 85% do nióbio no mundo. Essa notícia é de 13 de março de 2013. Ele também colocava aqui o link da página da Wikipedia que mostrava que a CBMM, né, foi fundada em 55 e é controlada desde 65 pela família Moreira Salles. Aí eu achei interessante. Resolvi só dar um Google a mais. Gestora de 30 bilhões cresce silenciosa no Império Moreira Salles. Essa matéria é do ano passado, 22 de fevereiro. E aí, de 85%, a matéria aqui do exame mostra agora que os Moreira Salles controlam 80% do nióbio do mundo. 80%. 80%. A pergunta que eu faço é o seguinte. Essa galera, eles estão tão interessados em diversas pautas. Falam tanto de ESG, falam tanto, né, dessas pautas wokes que correm ao redor do mundo. Aquelas pautas que o pessoal adora. Financiaram aí nas campanhas, até doaram, no caso, né? Campanhas de inúmeras pessoas da esquerda com projetos mirabolantes que as pessoas da direita jamais iriam apoiar. E assim, você vê uma família que, graças a bom Deus, consegue ter uma qualidade de vida muito boa, emprega milhares de pessoas, certeza, ótimos salários. Será que não seria interessante também essa turma não só tentar promover esse tipo de agenda, mas, por exemplo, sei lá, batalhar no Congresso, por exemplo, para a gente discutir a questão de mineração? Já que tem tanta experiência, já que trouxe tantas benesses, vamos discutir, vamos empoderar, eles adoram essa palavra, né? Vamos empoderar os brasileiros como um todo, vamos empoderar os indígenas. Garanta que tem muito indígena que, se pudesse, uma pequena parte de sua aldeia, ele iria conversar e discutir para o indígena, a tribo indígena, ganhar um cacauzinho. Seria muito interessante, mas a preocupação é criticar Bolsonaro, é falar que, não, vamos chamar aqui Estados Unidos, Europa, tudo mais para punir o Brasil, se continuasse as confusões na Amazônia. É uma pena que pessoas tão capazes, sabe, em condições tão favoráveis, também não tentem avançar com algumas agendas que eu acho que seria um ganha-ganha sem igual para todo o Brasil. Mas beleza. Vamos continuar. Aqui só um pequeno, não um complemento, né? Mas envolve o Twitter, a gente tá falando do Twitter todos esses dias. Ontem não saiu a parte 5, não sei porquê. Aqui é no perfil lá da Barry Weiss, a jornalista que soltou a segunda parte. Mas no dia de ontem o Elon Musk resolveu comprar uma briga. Essa aqui é grande. Aqui tá a postagem original em inglês e aqui tá a tradução, que é o seguinte. Ele veio aí
assim, nos Estados Unidos se fala muito nessa questão de pronome, né? O pronome que você tem que endereçar uma pessoa na hora de falar isso, aquilo, outro. No Brasil isso não tá muito popular, vamos falar assim. E o Elon Musk, isso aqui acaba gerando uma certa ironia, ele fala, ó, meus pronomes são, como seria esse aqui? Julguem o false, né? Abram uma investigação contra o false. Que o prosecute seria realmente você ir atrás, né? Abra um processo. Vamos processar. Pronto, processar. Processar o false. O false, falei outro dia, é como se fosse o seguinte. Se o Átila é um pequeno estudante da área da ciência, e você viu tudo que ele fez no Brasil e como as falas do Átila tiveram um peso enorme, o Átila, na comparação com o Fauci, o Átila seria um estudante que acabou de entrar na universidade e o Fauci é Deus. Ele não é um professor com doutorado, ele é Deus. É o cara que, meu Deus, acho que nem a Organização Mundial da Saúde teria coragem de questionar o Fauci. E aí, a turma da esquerda nos Estados Unidos está pirada com isso, saiu nos jornais. Diversos deputados, congressistas do Partido Democratas, vieram a público aí para criticar o Elon Musk, a gente falando que o Twitter tem que acabar, que o Elon Musk vem se mostrando o seu viés de extrema direita e tudo mais, toda aquela narrativa maluca. E aí um perfil faz uma postagem, o Elon Musk responde que sim, é por isso mesmo. E o perfil fala o seguinte, ó, com certeza o Elon Musk ele quer criminalizar o Fauci porque ele mentiu sob julgamento. E fala mais algumas coisas. Diversas coisas que aconteceram desde 2020, não só nos Estados Unidos, no mundo. Todo mundo viu que depois começaram a aparecer algumas coisas e ele falou, cara, acho que a galera passou demais do ponto. Demais do ponto. Isso daqui é um post que o Elon Musk está respondendo a um astronauta. Um astronauta mesmo, cara, que foi lá na viagem espacial, etc., falando que Elon Musk está ironizando essa questão dos pronomes, isso vai contra os grupos de minorias que já sofrem tanto, etc., tudo mais. Aí esse perfil Max Abrams fala o seguinte, você quer saber o quanto o Twitter mudou? O dono do Twitter agora expressa opiniões em tweets que eu teria banido do antigo Twitter. Se o Elon Musk respondesse isso, né, na administração antiga, ele seria banido. E fala o seguinte, ó, eu discordo fortemente. Forçar seus pronomes sobre os outros quando eles não perguntaram e implicitamente ostracizar aqueles que não fazem não é bom nem gentil com ninguém. Essa história de elo, linguagem... Isso aqui seria o equivalente a linguagem neutra. Aqui não. Isso aqui comigo não cola. Quanto a Fauci, ele mentiu para o Congresso e financiou pesquisas de ganho de função que acabaram por gerar danos. Danos às vidas das pessoas. Isso não é incrível. Ele ainda colocou esse meme, coloca ali o bidê, né? O Fauci falando, só mais um fecha tudo, só mais um lockdownzinho, meu rei. Só mais um. E aí esse Aaron, ele faz um comentário e o Elon Musk responde nesse meme, fala o seguinte, quando teremos os arquivos do Twitter sobre a pandemia, a informação sobre a suspensão de muitos médicos e cientistas, quem estava envolvido, supressão do que acabou por ser informação factual, que depois do tempo se passou e falou, pô, o que os médicos estavam falando era verdade, eles não estavam mentindo. E Elon Musk diz, está chegando o grande momento. Está chegando o grande momento. Tem muita coisa aí que talvez vai ser revelada nos próximos dias. E aí o cara fala o seguinte, eu acho que o Elon Musk ser muito político é um erro. Ele diz, deve ser feito para o futuro da civilização, sem o qual nada importa. E realmente as coisas estavam bem complicadas. O pessoal fala, o cara está incomodado com o Elon Musk ser político, mas não está incomodado com todas as outras redes sociais aplicando políticas de esquerda. E só para terminar, para a gente começar a falar um pouco de Brasil, o Edward Snowden, figura muito controversa no passado, que denunciou diversas coisas, né, revelou diversas informações, principalmente que envolviam espionagem norte-americana contra outros países, outras pessoas. Ele compartilha um perfil que fala do Patrick Collum, que é um dos funcionários do Twitter, e fala, sabe onde que o Patrick trabalhou antes de chegar no Twitter? Então, na NSA. Trabalhou na NSA. E o Snowden diz, peraí, começou a trabalhar na NSA em junho de 2013?
Então, quando todas as manchetes em todos os jornais são sobre a NSA violando os direitos humanos e constitucionais em uma escala sem precedentes na história, o cara fica tipo, pô, que onda é essa, né? E fica 6 anos na empresa? Você contrata a galera assim pra trabalhar? Ficou 6 anos numa empresa como essa? O Edward Snowden, ele tá envolvido, inclusive, nesse escândalo da NSA. Não sei se vocês vão lembrar. Só a notícia aqui da época do Globo, 2013. Relembre o caso de espionagem da NSA a cidadãos e empresas no Brasil. Foi um escândalo internacional, o mundo todo sendo grampeado. E você vê, ó, Brasil aparece em destaque em mapas da NSA como alvo importante no tráfego de telefonia e dados, ao lado de países como os comunas, Rússia, Irã e Paquistão. Quando você olha, por exemplo, o BRICS e o BRICS expandido que eles estão falando com a inclusão do Irã, você vê que são países que até hoje estão, né? Existem algumas discussões no âmbito aí da esquerda, onde eles colocam... Hoje a direita fala muito o seguinte: queremos ter nossa vida, nossas liberdades, contra a turma woke, contra os comunas, contra o globalismo, contra isso tudo, né? Queremos isso daqui e vocês se viram. A turma da esquerda fala às vezes algumas coisas similares, não todas, mas eles colocam o mundo no sentido seguinte: eles chamam de, ao invés de ele falar os ocidentais, quando a gente se refere, por exemplo, à ONU, União Europeia, etc., a esquerda se refere como atlanticistas, porque estaria próximo do Oceano Atlântico, e eles dizem que existe uma tensão no mundo, onde o que a direita chama de globalismo, eles chamam de mundo unipolar, imperialistas, e eles dizem que esse mundo unipolar, né, que seria um governo único, ele quer impedir a criação de um mundo multipolar, onde vários países também teriam destaque. E eles apontam parte da esquerda, não é toda, é uma parte muito pequena. A maior parte da esquerda é só lacração. Só lacração, aquele discurso maluco. Mas tem uma parte da esquerda que fala o seguinte, que eles estão contra. Então eles falam o seguinte, que o BRICS seria um grupo extremamente importante, porque bate de frente a essa hegemonia dos atlanticistas, desse mundo unipolar, onde um manda e todo mundo tem que obedecer, onde todos os países meio que viram assim, um curralzinho, uma fazendinha da União Europeia e Estados Unidos. Essa aí seria mais ou menos os conceitos dele. Esse dia estou passando para tentar entender o que é que se passa na cabeça de algumas pessoas na esquerda. Mas vamos continuar. Vamos falar Brasil, Jair. A Veja soltou uma nota, que eu acho que vale a pena ficar de olho, prestar atenção. Fala o seguinte: o plano de Bolsonaro para liderar a oposição ao Molusco em Brasília. Na quarta-feira, o Valdemar teve uma conversa com Flávio Bolsonaro, na sede do PL em Brasília. E aí o Flávio Bolsonaro teria antecipado para o Valdemar o que seriam os próximos passos, os próximos movimentos do Jair para voltar a comandar a oposição durante o governo do Dilma. Para Flávio, Bolsonaro deve sair da sombra para voltar a ser protagonista como líder político crítico aos atos da gestão política. O que Bolsonaro espera ganhar com isso? Mas, segundo Flávio Bolsonaro, além de Bolsonaro ficar ativo, né, nas redes sociais como um todo, na imprensa, nos holofotes, ele criaria, na visão do Flávio, dificuldades para o judiciário como um todo, né, avançar contra processos contra ele, que a lógica seria o seguinte: vão prender o líder da oposição? Não vão, disse Flávio, segundo o aliado. O plano B dos bolsonaristas para a disputa da presidência do Senado. Aqui foi só uma nota falando, né? Não é nota no sentido crítico, nem nada, nenhuma mudança de planos, mas tentando criar realmente um plano B. A matéria é bem simples, fala o seguinte, que o nome do Rogério Marinho está aí, vão trabalhar em torno do nome do Rogério Marinho, e se o nome do Rogério Marinho não emplacar, sei lá na frente vê, tem um plano B, Tereza Cristina, vê se tem uma redução um pouco menor, vê se, sei lá, teria mais votos, mais força para vencer. O importante é vencer. O importante é tirar o Senado das mãos do Pacheco. Seria isso daí, basicamente. Então esse seria o plano B. Mas o Rogério Marinho continua sendo o plano A. E aí olha que interessante. Negativamente falando. Os Republicanos, um partido que tem uma base forte, um pé forte dentro aí da religião evangélica, está dividido sobre a presidência do Senado. Está na dúvida.
Republicanos vivem um impasse na bancada do Senado. Enquanto o veterano Messias de Jesus, de Roraima, defende o apoio à recondução do Pacheco, Mourão e Damares querem apoiar o Rogério Marinho. Messias de Jesus já apoiou Pacheco em sua primeira eleição e acredita que repetir o apoio é importante para o partido ter espaços relevantes no Senado. Eu acho que o republicano deveria se posicionar como oposição. Se quer ter um futuro na política, se quer realmente ser considerado num partido mais à direita. Pacheco, meu Deus do céu. Então até não vamos pensar o seguinte, não, vamos dar uma colher de chá. Vamos tentar não vou tentar julgar o Messias, vou tentar pensar, né? Às vezes, por que ele poderia falar isso? Ah, porque ele não vê chances do Rogério Marinho vencer, então às vezes seria melhor apoiar o Pacheco para garantir que vai ter algum tipo de espaço, isso, aquilo, outro. Por mais que eu tente refletir sobre isso, não faz nenhum sentido. Por mais que eu dê uma colher de chá, por mais que eu fale, não, deixa eu tentar entender o que é que pode fazer o rapaz pensar dessa forma. O Brasil não entra nessa equação. O futuro do Brasil, o futuro da população, o povo brasileiro não entra nessa equação, né? Não, isso aqui vai ser melhor pro partido, pro republicano, pra isso. É melhor pro Brasil? Não. Não é melhor pro Brasil. Ainda fica pior quando você vê essa nota do Estadão, que envolve o Marcos Pereira, presidente do Republicanos, o cara que manda no partido, o cacique. Em nova mensagem, Marcos Pereira dirá que republicano será independente. Ou seja, não vai ser oposição. Por que é tão difícil falar que será oposição? Por que é tão difícil? Marcos Pereira vai divulgar uma mensagem em vídeo nesta segunda-feira, em que afirma que o partido seguirá independente, apesar do interesse de alguns de se aproximar do novo governo. É para acabar uma coisa dessa. Novo governo que, assim... Meu Deus. Que falar sobre nessa possibilidade, né? Ontem o Vitor Godoy, continua ministro da Educação, ele colocou um recorte da reunião que ele teve com os picanheiros. Ele está deixando claro aí algumas coisas e algumas preocupações que eu acho que deveriam ser preocupações de todo o Brasil. Todo o Brasil. Não importa se você é de direita, se você é de esquerda, de centro, etc. É a preocupação com o Brasil, com as crianças, com o ensino. Olha o que ele disse. Essa política ela foi construída com a participação de mais de 100 especialistas em alfabetização em todo o mundo. Então, é uma política que foi construída com base em evidências. Não é uma política ideológica, não é uma política que segue qualquer tipo de pensamento de A ou B, não. É uma política construída com ciência. Tanto é que hoje, nós já estamos com a adoção do programa Tempo de Aprender, que é a principal ação de implementação dessa política nacional de alfabetização em mais de 5.160 municípios. Mais de 93% dos municípios brasileiros já aderiram a esse programa. E o que nós temos de feedback, de relato dos professores, é de que isso tem transformado a alfabetização das nossas crianças. E nós já... Deu pra entender, pega o fio da meada. Eu vou mandar esse vídeo completo lá no Telegram. Ele tá falando, de forma assim bem simples, que o governo fez um trabalho hercúleo, gigante, focando na melhoria da alfabetização das crianças. Um trabalho que não envolveu apenas especialistas no Brasil, mas do mundo todo. Um trabalho recheado de evidências e que vem apresentando resultado. E aí sai listando várias coisas que aconteceu. E a turma vai jogar fora? Vai destruir tudo que foi feito? Por quê? O interesse é alfabetizar, o interesse, sei lá, é doutrinar, como algumas pessoas falam, é extremamente preocupante. Extremamente preocupante. Isso aqui, assim, tudo está acontecendo. Tudo isso está acontecendo. Essa discussão está tendo que acontecer, essa discussão. Independente do que possa acontecer nos próximos dias, essa discussão aqui só está tendo, essa equipe de televisão só está tendo. Porque a imprensa brasileira e diversas pessoas irresponsáveis passaram 4 anos atacando o Bolsonaro de forma histérica, sem pé nem cabeça. E isso em paralelo a uma grande parcela da população
não acompanhar o que acontece no dia a dia das suas vidas. Porque a política reflete na vida de todo mundo. Aí você tá falando, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, outro, etc. Pessoal, se a imprensa fizesse o trabalho dela, como tem que ser feito, trazendo fatos, não narrativa, não batendo palma para coisas absurdas, como, por exemplo, pessoas jogando bola com a cabeça de Bolsonaro, repudiando quando páginas de esquerda falando a suposta facada que Bolsonaro tomou. Que quando absurdos acontecem, falar que isso aqui é um absurdo, e não falar, isso aqui é errado, mas é pela defesa da democracia. Os apoiadores de Bolsonaro, né, eles são um risco à democracia, então vale tudo contra eles. Se a imprensa fizesse o papel dela realmente de informar, mostrar os acertos do governo, as melhorias, e a população brasileira ela tivesse mais interesse, cara, podia chover canivete, não tinha. Era Jair Messias Bolsonaro 2022. Não importa. Mas se tivesse, seria impossível. Todo o caos que foi promovido, principalmente durante a pandemia, jamais existiria. Jamais existiria. A gente sabe que a imprensa, assim, a nível internacional, mas a imprensa brasileira, ela podia ser diferente. Todo mundo pode ser diferente. Nem todos os jornalistas são iguais. Inúmeros absurdos aconteceram. E você ainda bota os responsáveis, que eu digo, você pega, por exemplo, a turma do MBL, gente como Danilo Gentili, Nando Moura, toda essa turma que ficou também gritando, sem pé na cabeça, alguns tinham talvez segundos interesses, mas de forma totalmente descabida. Outra coisa que tá rolando também, que envolve a turma da direita, vale a pena ficar de olho, envolve o estado de São Paulo, é o seguinte: o Tarcísio havia convidado Paulo Guedes para ser secretário da Fazenda, né? O ministro da Economia do Estado, basicamente isso. A priori, o Guedes teria rejeitado, porque cargo menor, etc, né? Sei lá, meio cansado. Só que o Guedes agora tá meio que revendo a possibilidade. Aí fala o seguinte: o Guedes começou a considerar a possibilidade de entregar o governo do Tarcísio. Segundo o aliado do Guedes, ele está profundamente satisfeito com as críticas que recebeu da equipe de transição e deseja lutar por seu legado e sua biografia. Como secretário do governo paulista, ele teria holofotes para tal missão. Ele teria poder espaço na mídia para seguir defendendo seu legado, diz um aliado. Tanto que a Veja fala o seguinte: a forte resposta do Ministério da Economia à equipe de transição de Lula. O Ministério da Economia publicou uma nota neste domingo, dia 11. Ponto. Nem vou ler o resto da matéria, porque é melhor a gente ir diretamente na nota. Não, deixa eu ver que nota é essa. Fui atrás. Esclarecimentos sobre o atual cenário econômico. Isso aqui é extremamente aplicável, que eu acabei de falar da imprensa. As declarações de que o Estado brasileiro está quebrado não são compatíveis com a realidade. A dívida bruta do governo geral deverá terminar o ano representando 74% do PIB e superávit primário de 23,4 bilhões, o primeiro desde 2013. Será o primeiro governo que encerra o mandato com endividamento em queda. Em 2018, a relação dívida-PIB chegou a 75,3%. Primeiro governo. Nunca um governo entregou o país com menos dívidas do que o governo Bolsonaro. Nunca. Demais países emergentes e desenvolvidos têm projeções de crescimento da dívida entre 10,6 pontos a 8,5 pontos percentuais, respectivamente, em comparação com as taxas observadas antes da pandemia. Governos anteriores ampliaram a relação dívida-PIB em quase 20 pontos do PIB sem enfrentar pandemias ou batalhas como vistas no leste europeu, sem que esses recursos se traduzissem em efetiva melhora na qualidade de vida da população. Eu acho que o Guedes está falando dos antigos governos da esquerda no Brasil, que aumentaram 20% sem entregar nada para o povo, entregaram uma dívida e uma crise. Graças às medidas de suporte aos entes subnacionais, durante a pandemia e as ações de política econômica que resultaram em rápida recuperação da atividade no pós-pandemia, estados e municípios registrarão o segundo ano consecutivo de superávit primário em 2022.
Ainda na relação com os entes federados, as transferências por repartição de receita chegaram a 4,8% do PIB em 2022, maior patamar da série histórica iniciada em 1997. Cabe destacar também o resultado das estatais, que caminha para fechar 2022 na casa dos 250 bilhões de reais, depois do resultado de 188 bilhões em 2021. Lucro e lucro de novo. E o lucro só aumenta. Contra prejuízos de mais de 30 bilhões em 2015. Estatais em 2015, prejuízo. 30 bi. 2022, na casa de 250 bilhões positivos. A atual administração também marca outro fato inédito ao entregar o nível de despesa primária em proporção do PIB em patamar inferior ao do início do governo, de 18,7% do PIB em 2022 contra 19,5% em 2019. O governo cortou despesas. Os compromissos totais devidos pelo Brasil a organismos e instituições deverão somar 1,23 bilhão em 2023. E esse valor é quase 20% menor do total de 1,52 bilhão que eram devidos no ano de 2016. A dívida caiu. A dívida, com instituições internacionais também caiu. Aí fala mais algumas coisas aqui, etc. Ele fala também o seguinte, o Guedes fez questão de destacar a questão do governo digital, a digitalização do Brasil. Pessoas que estão na plataforma eagov.br. 87% da população brasileira acima de 18 anos com acesso de forma prática, ágil e segura a mais de 4 mil serviços públicos digitais, vários deles gratuitos. Os serviços disponíveis no GovBR responderam 86% de tudo que se pode ser digitalizado pela administração pública federal. O Brasil foi reconhecido pelo Banco Mundial como o segundo país do mundo com a mais alta maturidade em governo digital. Tem mais algumas coisas que ele diz também na nota. Esse aqui foi os pontos que eu achei mais importante. Onde é que estava a imprensa? Onde é que estava a imprensa ao longo desses 4 anos? Aí você vê essa fala aqui do William Vac. Olha o que ele disse. A cidade vai lidar com uma situação fiscal melhor do que a reputação dela. Com uma situação de desemprego na faixa do equilíbrio, quer dizer, o desemprego não é tão grande a ponto de provocar uma recessão, nem tão pequeno a ponto de induzir inflação. A economia não está expandindo de forma exuberante, mas também não está contraindo. A balança comercial é boa, muito boa até. A inflação registra uma trajetória de queda. Esse é o ponto de partida para o próximo ministro da Fazenda. Por mais que o discurso político exija que o novo governo afirme que vai começar com terra arrasada, não é o que os números indicam. Não se pode dizer que, no geral, a situação econômica seja perfeita, longe disso. Mas não é só em nome da cordialidade. Vai ser difícil para o novo ministro chamar essa herança de maldita. Mas eles vão chamar de maldita. E a imprensa tem uma participação gigantesca nisso. E vamos falar dela, um pouquinho dela, e dos picanheiros. PEC da transição. Como o buraco no teto pode furar o seu bolso? O governo tá pegando tudo. O governo que chegar aí em 2023, quem tiver à frente do governo, tá redondo. Tudo girando numa boa. Os picanheiros, não, precisa de dinheiro a todo custo. A imprensa, basicamente, quase a totalidade da imprensa tá apoiando a PEC do rombo. Pouquíssimas, mas assim, mesmo entre as pessoas que criticam, são pouquíssimas as pessoas que apontam. Eu acho que é a coisa mais importante de toda a discussão, que os 200 bilhões não são necessários para pagar o Auxílio Brasil de R$600. Para você fechar ali os R$600, são 50 e poucos bilhões. Tanto que tinha uma PEC de 70 bilhões que dava conta do serviço. E aí você se pergunta, tá, e o resto do dinheiro? Essa é a pergunta. Para onde vai o resto do dinheiro? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Se fala uma parte para emenda, uma parte para cultura, uma parte para ciência e tecnologia, infraestrutura, ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí,
o Metrópolis. Agora, depois que já passou pelo Senado, no primeiro turno e tudo mais, ia falar o seguinte, né? Que o grande temor, observa Fernando Veloso, pesquisador da FGV, o grande temor é que esses gastos sejam financiados por dívida. Mesmo porque ainda não temos a menor ideia de quais serão as fontes de receita para bancá-los. Esse dinheiro vai tirar de onde? Quem está em superávit. Vai tirar de onde? Vai colocar o Brasil devendo de novo? A dívida está caindo. A dívida está caindo. Vai fazer o quê? Vai aumentar a dívida. Você não pode ficar aumentando a dívida para sempre. E aí? Vai fazer o quê? Vai dar um calote? Vai fazer o quê? Vai tirar de onde? E aí, a matéria sai, né? O Fernando Veloso sai construindo, para mostrar como isso vai afetar o bolso do cidadão, e ele coloca determinados pontos. Se a dívida começa a subir, a tendência do dólar é acompanhar, com medo da possibilidade de calote. Quando o dólar sobe, a inflação também sobe, porque diversos produtos são baseados na cotação do dólar. Vide as commodities como um todo, desde gasolina até a comida, como, sei lá, produtos como todo, produtos de tecnologia, coisas que as pessoas importam. Ou seja, se o dólar aumenta, os produtos também aumentam. Se o dólar subiu, a inflação subiu, os juros também vão subir. Por quê? Porque você tem que aumentar os juros para você controlar a inflação. E se você aumenta os juros, o que acontece? Fica mais difícil de pegar dinheiro, etc. Fica mais difícil de fazer negócio, ou seja, você acaba gerando um baixo crescimento. Ou às vezes até para de crescer, mas está em recessão. Ou seja, no final do dia, é o pobre pagando mais caro por tudo, em nome de a gente não sabe o quê. E vai colocar a culpa em quem? Em Bolsonaro. A herança maldita. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui pode estar sendo martelado desde o primeiro dia. Não, a imprensa não. A imprensa está jogando junto. Está jogando junto. O Lira, segundo aqui a CNN, pauta para hoje, segunda-feira, discussão da PEC do estouro. Mas a votação só deve ir lá para terça ou quarta-feira. O que dizem? Às vezes pode ser até hoje. Hoje também está marcada a diplomação do Dilma e do Chuchu do TSE. Aí volta a imprensa. Folha de São Paulo. A Haddad pode dar certo. Eu falei, vou ler essa matéria. Não entendo a resistência de setores do mercado à indicação de Haddad para o Ministério da Fazenda. Parei. Quando eu li essa primeira frase, eu falei, não, eu me recuso. O cara já começou assim, se o cara não entende por que as pessoas têm resistência, eu vou ler o quê? Vou ler mais o quê? Mais o que depois de tudo que foi feito enquanto prefeito do estado de São Paulo? Um cara que baseou a sua vida acadêmica em torno da defesa do socialismo, escreveu um livro sobre isso. Pelo amor de Deus. Aí vem o Lauro Jardim para falar do Haddad, com a informação que é engraçada. Falando o seguinte, a aposta em Haddad para a Fazenda é um tudo ou nada para 2026. Por quê? Se algo não sair direito, ou seja, se a economia não deslanchar, ele estará rifado para suceder o Dilma em 2026. Aí o cara quebrou a economia, agora vai ser candidato. Se bem que isso daí tem tudo a ver com a esquerda, né? A esquerda adora destruir o país, colocar a culpa nos outros e fingir que não está nada acontecendo e vida que segue. E não duvide que a imprensa vai falar que não, olha só, ele quebrou a economia, ele destruiu, mas do lado de lá temos um ultra bolsonarista conservador, ultra bolsonarista super conservador de extrema direita. Ixi, complicado, hein? Vamos voltar mais uma vez na turma da esquerda. É o que é a imprensa. Aí você vê, será que o Haddad pode dar certo? Você pega um cara que deve entender muito mais de economia do que o Haddad, só fez um mestrado só, ainda tem um vídeo dele na internet que virou meme, falando que ele colou no mestrado. Você vê aqui a questão da Fiesp. Tava coladinha na picanha. Até hoje tá. Figura do José Gomes. Foi a turma que organizou a Cartinha pela Democracia, com amplo apoio da imprensa. Não, porque não veio da Fiesp, veio do filho do ex-vice-presidente do Dilma. Porque o Josué Gomes, presidente da Fiesp, é filho do José Alencar. Aí fala o seguinte, os 86 de um total de 106 sindicatos patronais
que querem tirar Josué Gomes da Silva subiram o tom nesse fim de semana. Resolveram convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 21 com o propósito de votar sua destituição, algo inédito na história da entidade. Imagine quão bom, quão articulado não é o Josué para acontecer isso. A primeira vez na história, destituir um presidente da Fiesp. O edital de convocação da Assembleia já está publicado, numa operação feita à revelia de Josué, que nunca quis marcar uma data. Teve uma reunião, bateram o dia, aí cabeu o presidente marcar a data, o cara não marcou. O cara cagou para a Assembleia. Não vou marcar. De hoje até o dia 21, é certo que este edital terá como consequência uma reação do atual presidente da entidade, o Josué, que pretende judicializar a questão e entrar na justiça para barrar a instalação da Assembleia. Esse é o apreço que a esquerda tem pela democracia. 86 de 106 estão dizendo não. Não, você não nos representa. Você não nos representa. E o cara não quer sair. O cara não quer sair. Simplesmente o cara não quer sair. Simplesmente o cara... Não vou sair. Você tem que falar sobre isso. Não vou sair. Porque não vou. Não vou. Não vou sair. Por que esse cara quer ficar na frente da Fiesp? Qual a importância da Fiesp? Qual a importância? É muito chororô, viu? É muito chororô. Mas a economia pode dar certo. Com a PEC destruindo a responsabilidade fiscal brasileira. Some isso a possibilidade do Mercadante assumir o BNDES, que está cada dia mais cotado. E a turma dava o seguinte, não, os picanheiros, né? Não, vai ser o Haddad, né? Na Fazenda. Mas, no planejamento, vamos colocar alguém técnico. Vamos colocar o Pércio Arida. Não. Até agora, não tem nada. Só que veja só o que a Raquel Landim diz. O Mercadante realmente está cotado para assumir o BNDES, segundo fontes próximas ao PT. Ele é um dos coordenadores da equipe de transição, da Caeta Furacão, tudo mais, blá. Conforme apurou a CNN, Mercadante já está sondando economistas para formar sua equipe de confiança no banco. O Dilma vem procurando um empresário para assumir o Ministério do Desenvolvimento, mas se o nome de Mercadante se confirmar no BNDES, o novo ministro terá pouca influência no banco. Se o desenvolvimento vai ter pouca influência no banco, o Ministério do Planejamento, o que foram criar aí vai ter alguma interferência na Fazenda? No final do dia quem manda é a picanha. É a ideologia picanheira, acabou, vai ser picanha, acabou. É a voz da picanha. Vão quebrar o país. Estão nem aí pra nada. Nada versus nada. Olha o cotado. Cotado não, né? Já escolheu. Jorge Messias, ministro da AGU. O famoso Messias. E com tudo isso acontecendo, aí vem a Helene Cantanhede. Definição do coração do governo foi pragmática. Um bom começo. Sensacional. Olha aqui. Olha quanto pragmatismo do Flávio Dino. Cotado para ser ministro da Justiça. Na primeira entrevista após o anúncio que será o novo ministro da Justiça, Dino defendeu ao 247 a responsabilização de quem pregou o golpe. Golpistas serão punidos. Até perguntei ontem. Uma pergunta sensacional para vocês terem em mente. E você mandar na lata dos picanheiros que você conhecer. Quando ele falava uma coisa, você fala assim, meu irmão, vem cá, me diz uma coisa. Quando foi a última vez aí que tua turma falou de prender bandido? Quando foi a última vez que tua turma falou de combater homicídio, o tráfico? Pega as coisinhas mais absurdas que tem. Não precisa falar do cara que porque o celular é pra tomar cervejinha. Roubar um celular pra tomar cervejinha. A gente fala assim, não, o jovem, rapaz, menino, 18 anos, 19 anos, sabe nada. Coitadinho, vai prender um cara desse? Não. Pega esses crimes bárbaros e fala, quando foi a última vez que um picanheiro discursou, falou, não, vamos implementar uma política dura
de combate ao crime, realmente o crime violento, o crime que atenta contra a vida. Cara, eu não vejo isso. Se a turma que grita democracia, não, democracia... Se essa mesma turma estivesse preocupada com a vida humana, acho que ninguém morria no Brasil. Ninguém mais morria. Ninguém, ia ser todo mundo imorrível. Mas não fala, você vê, não tem nenhuma preocupação com a vida, com o crime. Não, os golpistas. Vamos atrás dos golpistas. Aí o Ciro Nogueira fala aqui uma coisa, aí eu coloco a nota debaixo do Marcos Pereira. O Marcos Pereira não podia estar, pelo menos, publicamente, para sair bem na fita, similar ao Ciro Nogueira, que é uma pessoa que eu acho que ninguém é fã. Algum de vocês é fã do Ciro Nogueira? Algum de vocês fala, eu sou Ciro Nogueira Minion? Não existe. Ciro Nogueira não tem nenhum fã. Talvez a mãe dele. Como se não bastasse a PEC do fim do mundo, a PEC dos juros altos, da inflação e da recessão, o novo governo quer tirar o COAF do Banco Central, ou seja, usar o COAF como polícia política. E ainda nem começou. Tá aí, tá pontuando. Tá falando de algumas coisas. E o Marcos Pereira, independente. Ele segue independente. Independente do Marcos Pereira é o seguinte, ele não critica nada, e quando é bom pra ele vota sim. Isso é independência? Pelo amor de Deus. Aí falando de justiça, olha essa nota aqui. Polêmica na esquerda. Só a esquerda criou uma polêmica em cima disso. Teve uma coletiva com, acho que é o Vini Júnior, jogador do Brasil. Eu não sei o nome, me perdoa. Tinha um gato em cima da mesa. Aí esse rapaz pegou o gato e jogou fora. Vai, voa gato. Simples assim. Teve uma nota dos veterinários falando, cara, o gato tá de boa. Não rolou nada com o gato. Nada. Não rolou nada. O gato tá de boa, bicho. Do jeito que pegou, não tem nada demais. Mas Fórum entra com ação contra a CBF por maus tratos de gato na Copa. O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal ajuizou a ação cobrando retratação pública e pagamento de multa de R$1 milhão por parte da CBF. A esquerda tá criando problema, intriga com isso daqui. Imagina o futuro da justiça no Brasil. Outro tema. Militares. Exonera Uai. Diz leitora sobre futuro de militares no governo federal. Virou matéria. Diz leitora. Exonera. Leitora diz. A leitora é quem apoia. Não é o apoiador. Diz leitora. Enquanto a leitora fala isso, olha o picanheiro. Esse aqui é da turma do Gentili, do MBL. Lula tem de mostrar que é um governo de união nacional. Que lindo, hein? Que lindo. Só faz criticar Bolsonaro. Lula foi de boa. 2 mandados, não tive nenhum problema. Esse aqui jogou contra. Mas jogou muito contra. Esse daqui, meu Deus do céu. Aí você vê. Gilberto Carvalho assume missão de manter militância unida para dar sustentação ao Dilma. PT quer se organizar para enfrentar bolsonarismo em meio a falas do BDJ Bolsonaro e apoiadores acampados em quartéis. Por isso, Carvalho tem feito reuniões com os comitês montados para as eleições de 2022. No final de semana passada, encontrou-se com o grupo em Brasília. Na ocasião, afirmou que Dilma pode ter o carisma que for, mas isso não será o suficiente para garantir a governabilidade e enfrentar o bolsonarismo. Pediu que seus apoiadores sigam organizados para darem sustentação, porque do contrário o governo poderá enfrentar dificuldades. Tu já imaginou se Bolsonaro, em 2018, chegasse para qualquer pessoa e falou, mantém um grupo organizado aí para me defender contra o PT, no coisa. Rapaz, tá todo mundo preso. Preso. Em 2018 já tava preso. Possivelmente com a Câmara Federal discutindo a flexibilização da pena de morte. Não, vamos começar agora a gente pode ver, né? Porque Bolsonaro passou dos limites. Se Bolsonaro falasse isso em 2018, cara, eu fico de cara. Que você olha, quem entende o mínimo da direita do Brasil, vê que é um bando de doido, né? A direita é a tia do Zé, a tia do Rasgo, é o cidadão comum, que ele é doido. Ele é doido porque ele podia estar gastando o tempo dele pra cuidar da família, né? Pra jogar gude, jogar dominó,
costurar, sei lá, plantar bananeira, qualquer coisa. Mas não, ele fala, não, eu vou gastar meu tempo, que já é escasso, que eu já apanho, que no Brasil as coisas são difíceis. Não, eu vou gastar aqui para tentar entender o que está acontecendo. Tentar levar informação, levar um pouco de verdade. Só isso. Todo mundo, assim, 90%, não precisa vender o almoço para comprar a janta. Beleza, mas as coisas não tão fáceis. Não tá tirando férias no final do ano pra ir na Disney, abraçar o Mickey. Quem dirá sair da própria cidade? O cara não tem na praia vizinha. 99% é assim, tá nessa condição. Coisas não tão fáceis pra ninguém. Pra ninguém. Aí a esquerda, não, olha só, mantém aí a organização, etc, tudo mais. Eles, eu às vezes me pergunto, será que essa turma, eles realmente acreditam que existe algum tipo de organização? Não, tem organização, financiamento internacional, sei lá, vem dinheiro dos extraterrestres do terceiro anel de Saturno. Terceiro anel de Saturno e a sétima lua de Netuno mandam dinheiro pro Brasil. Eu fico de cara com o que acontece. Não existe a mínima organização por parte da direita no Brasil. Nada. Zero. A turma não tem nada. Não tem uma TV. Não tem um jornal mesmo como essa coisa. Estão se criando algumas coisas, né? Mas você falou assim, tem uma estrutura com prédios. Não tem, bicho. Tem nada. Nada. E ainda assim a turma tá preocupada. Não, você tem que... Por que tem que combater o quê? As tias do Zap sentadas na cadeira de plástico com o Moto G com a tela trincada. É isso que tem. O ex-ministro pediu também a compreensão para decisões que podem parecer contraditórias em um primeiro momento, mas fazem parte de um esforço maior. Não ataca o PT ainda não. Não, o Lira a gente tá apanhando porque não tinha o que fazer, né? Era um mal menor. Fomos obrigados a apoiar o Lira, é inevitável. Ai. Aí, como se isso não fosse absurdo o suficiente, o Diário do Centro do Mundo, blog da esquerda, fala o seguinte: PT, sindicatos, MST e MTST formarão força de segurança paralela. Rapaz, uma força de segurança vai fazer o quê? Vai poder bater em pessoas, vai poder prender, vai poder usar o quê? Um cacetete? Vai fazer como isso aí? Uma força de segurança paralela. Pra que polícia, hein? Pra que polícia? Pra que polícias quando você tem o MST, o MTST, sindicatos? E é tudo normal. Isso aqui é tudo normal. A imprensa acha que isso aqui é tudo normal. Não, tá normal. É só uma polícia paralela. Tá tudo normal. Tudo. Aí pegando aqui o gancho de movimentos, né? De movimentos. Tem o MTST. Fico nervoso, viu? Tem o MTST aqui do Boulos. A gente tá comentando do pessoal esses dias. Lá vem o Boulos, ó. Pessoal precisa apoiar o governo Lula. Já está no ar o novo episódio do Café com Boulos. Assista no YouTube. Tem que apoiar. Diz o Boulos. Aí você vai ler a matéria que saiu na Veja. E aí você lembra do que aconteceu nos últimos dias, da turma do PSOL, falando que não quer apoiar, que a turma quer ficar mais independente. Porque pro PSOL é muito mais interessante ficar solto. Porque o PSOL, ele, assim, o que a gente acha absurdo pro PSOL é careta. O que a turma da esquerda, da direita faz, isso aqui é absurdo, o pessoal olha e fala, nossa, como você é careta. Como você é careta, sei lá. Fala o nome de alguém da esquerda aí. Sei lá, como você é careta. A turma do PSOL não pisa no chão mais. Então, se eles não compõem o governo, eles podem realmente radicalizar à vontade. E é um discurso importante para você crescer, né? Você conquistar um nicho. E cada vez mais conquistar um nicho. O pessoal não está preocupado em maioria. O pessoal não está focado em vencer prefeitura. Não tá. O pessoal não quer o poder executivo. O pessoal quer o poder legislativo. É ali que ele quer. Né? Criar as regras, as leis, regulamentação. É ali. Ele sabe que é ali que as coisas vão mudar. O presidente, prefeito, governador tem poder? Tem, mas não é ali. A mudança real tá na legislação, tá no legislativo. Aí o Boulos, ele tá destoando do resto do pessoal. Por quê? A ala do PT resiste a entregar ministério robusto ao Boulos. Pessoas próximas do Dilma passaram a dizer que o Ministério das Cidades é muito grande para o Boulos. Cidades é muito grande para 14 votos. A tendência é que fique um ministério menores.
Aí, olha o parágrafo abaixo. Vamos ver só o que eu grifei, que fica bem fácil de entender. A avaliação que Boulos, para 2024, pode sair à Prefeitura de São Paulo. E outro cotado é Márcio França, que é braço direito do Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, com chances mais do que enormes, porque nem mandato ele tem, de querer ser o candidato para ser prefeito de São Paulo. Besta, não tem ninguém. Mas ninguém. A turma já tá brigando, pensando em 2024, tá brigando por ministério. O pessoal tá preocupado com regrinha, regulamentação, crescer no legislativo, conquistar um nicho. E o Boulos tá pensando nele. E o Márcio França nem precisa falar. Esse nem mandato tem. Tem ninguém besta. Aqui quem menos corre voa. Essa matéria é interessante para servir como exemplo. Olha essa foto, rapaz. Parece até ministro de Bolsonaro. Sabe como é ministro de Bolsonaro, né? Qualquer pessoa ligada a Bolsonaro, a imprensa procura aquele frame que o cara tá bem assim, ó. Sabe, com a boca aberta, o dedo no nariz, aí bota. Tem que ser assim. Horrível. O cara fala, vixe, que cara feio. Que monstro. Sai de mim, cramunhão. Sempre assim. Aí coloca a foto, tudo abatido. Ih, tô triste. Mas não, isso aqui é picanheiro. Picanheiro é sempre sorriso, né? Coloca o Photoshop. Se os cabelos tiver branco, pinta. Bota de preto. Tiver aquela verrugona feia, tira também. Fica bonito. Pele de bebê. Picanheiro sempre tem aquele retoque. Quando não tem aquela foto sensacional do fotógrafo do Lula, né? O Ricardo Stuckert, sei lá. Maria, com aquelas câmeras sensacionais. Aí coisa. Aí você vê. É picanheiro. É o mesmo exemplo do que está acontecendo nesse Ministério das Cidades. Aí só do Guilherme Amado. Olha a manchete. Com Fávaro na agricultura, Senado terá mais uma bolsonarista. Ó, se esse cara for pro Ministério da Agricultura, Bolsonaro vai ganhar mais um ministro. Já que ela notinha plantada para tentar dar uma rasteira no cara. Então, bota a imagem ruim, notinha ruim. Ao longo da matéria, ó, coloca a foto, ó. Olha quem é a suplente dele, ó. Ela tocou na mão de Bolsonaro. Ó. E o pior é que a galera escreveu a matéria tão rápido, mas tão rápido, que no primeiro parágrafo fala o seguinte: a possível escolha do Carlos Fávaro para o Ministério da Agricultura fará Jair Bolsonaro perder uma cadeira. Não, ele vai ganhar uma cadeira. Que vai ser mais uma, em tese, né, ligada a Bolsonaro. A suplente de Fávaro, Margarete Busetti, é bolsonarista. Ou seja, Bolsonaro vai ganhar uma cadeira. Busetti fez campanha, votou em Bolsonaro, mas reconheceu a derrota e não encampou o discurso golpista de apoiadores do presidente. Fávaro é um dos únicos senadores que fugiram à regra que Dilma anunciou na semana de que não haverá senadores no ministério devido à provável dificuldade na articulação política do Senado. É o que inúmeras notas da imprensa, inúmeras que saem no dia a dia, é tudo dessa forma. É para queimar alguém, para melhorar os holofotes de alguém e tudo mais. A imprensa, ela é um braço da política. Ela não tem interesse de resolver muita coisa. A imprensa quer criar o caos e confusão. Aqui estão os links das matérias do vídeo de hoje. Não vai dar tempo de comentar sobre os internacionais. Estamos falando de muita coisa. Terminar por aqui. Senão vai bater um pouco mais de 1 hora. E é isso. Vou mandar lá no Telegram o vídeo do Vitor Godoy, ministro da Educação, falando sobre a Secretaria de Alfabetização e o programa de alfabetização. Vou mandar lá o vídeo do William Vac. Se gosta do meu trabalho, pode estar membro do canal. Tem um botão de valeu também. Tem um Patreon aqui na descrição. Compartilhe esse vídeo. E com fé em Deus, eu espero poder ver vocês amanhã de novo. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!